Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Aqui, irmãos, é o momento em que Davi faz a sua confissão. Reconhece que errou. Nesse ponto aqui, Davi teve uma atitude louvável. Porque ele, quando foi repreendido por Deus, ele realmente analisou o que foi dito para ele, refletiu sobre o que foi dito para ele, percebeu que estava errado, reconheceu o seu pecado e pediu perdão a Deus. Quando ele disse, pequei contra o Senhor, ele estava manifestando o seu arrependimento. Se você quiser ver mais detalhadamente sobre o arrependimento de Davi, leia o Salmo 51, que Davi ali relata detalhadamente como ele se sentiu quando pecou contra Deus. Nesse momento, ele se arrependeu, reconheceu que pecou diante de Deus. Isso aqui, irmãos, é o que faz a diferença na nossa vida. O que vai fazer a diferença para o nosso destino eterno. Não é se a gente peca ou se a gente não peca, porque todo mundo peca. O que vai fazer a diferença diante de Deus é se a gente vai chegar diante de Deus ou se a gente chega, melhor dizendo, constantemente diante de Deus e diz: Senhor, me perdoa, eu pequei contra Ti. Eu me arrependo, Senhor. Eu errei. Eu digo uma coisa para vocês, irmãos, sem medo de errar. Somente aqueles que fazem isso aqui é que serão salvos. Aqueles que têm a humildade de, quando ouvir a voz de Deus, analisar, reconhecer o seu pecado, pedir perdão, se arrepender diante de Deus. Esses são os que serão salvos, é os que serão perdoados, é os que alcançarão misericórdia. São os humildes de espírito, são aqueles que reconhecem a sua desgraça, o seu pecado, e que chegam para Deus em lágrimas, em prantos e dizem: Deus, eu pequei contra Ti, tem misericórdia da minha vida, me perdoa. Que esse seja o nosso objetivo na nossa vida, irmãos. Nunca deixe que haja dentro de você um coração duro, insensível, que peca e não se arrepende. Porque essa é a qualidade das pessoas que serão condenadas. Essa é a grande diferença de um cristão e de um não cristão. Porque tanto o cristão como o não cristão, eles pecam. Mas qual é a grande diferença? O cristão, ele é aquela pessoa que, ele quando peca e quando Deus vem e fala com ele, ele percebe que pecou, ele chega para Deus e diz: Senhor, pequei contra Ti, me perdoa, tem misericórdia da minha vida. E aí ele é perdoado. Essa é a grande diferença. É assim que Deus quer que a gente seja. Que a gente tenha um coração quebrantado. Sempre que Deus mostrar que a gente errou, que a gente tenha a humildade de se quebrantar diante de Deus e dizer: Senhor, me perdoa. Eu errei, Senhor. Eu errei, eu pequei contra Ti. Eu fiz o que era mal diante do Senhor. Tem misericórdia da minha vida. Me perdoa. São esses que serão salvos, irmãos. São esses que alcançarão perdão. O texto continua dizendo assim, ó: disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado. Por que Deus perdoou o pecado de Davi? Porque Davi reconheceu, pediu perdão. Em outras palavras, quando ele disse pequei contra o Senhor, ele estava pedindo perdão. Ele estava se arrependendo. Nesse momento aqui, Davi reconheceu a sua miséria, o quanto ele foi mal, o quanto ele errou e o quanto aquilo desagradou a Deus. E a consequência, ele foi perdoado por Deus. Deus o perdoou. Será assim com a nossa vida sempre. Irmão, se eu errar 10 milhões de vezes, se eu me arrepender, Deus vai me perdoar? Vai. Se for um arrependimento sincero, verdadeiro, Deus vai. Se for uma pessoa que não tem temor, que está pecando porque quer realmente, porque está pensando assim: não, eu vou pecar aqui,
Depois eu chego para Deus, peço perdão e Deus me perdoa. Aí a pessoa peca, chega para Deus, Deus, me perdoa, Deus. Desculpa aí o que eu fiz, Senhor, eu pequei contra ti. Aí logo depois ela vai, peca de novo. Na mesma coisa, de propósito, consciente, sem temor nenhum. Aí Deus, me perdoa aí, Senhor, eu pequei, me ajuda. Mas sabe, aquela coisa falsa, hipócrita, sem ter verdade, sem ter temor realmente. Tem gente que é assim, que acha que Deus é um menino, que pode brincar com Deus. Pecar, 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 chegar para Deus, se arrepender de maneira totalmente falsa e achar que vai receber perdão de Deus. Não vai. Agora aquele que peca e que realmente sente a dor lá no fundo da sua alma, se sente mal, se sente triste, reconhece que pecou grandemente diante de Deus e chega em arrependimento sincero, pedindo para Deus ter misericórdia, esse alcança misericórdia, irmãos. Esse é perdoado. Não importa o tamanho do pecado, não importa o que ela fez, ele vai ser perdoado, como Davi foi.